Pode assentar, irmãos. Queridos, abramos a palavra do nosso Deus em Gênesis capítulo 22. Nós daremos seguimento à exposição do livro de Gênesis nesse primeiro domingo do mês. Gênesis capítulo 22. E nós exporemos do versículo 1 ao versículo 19, se assim o Senhor permitir, nessa noite do seu santo dia. Gênesis capítulo 22, versículo 1 ao 19. Essa é a palavra do Senhor, irmãos. Ela diz assim: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e o colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar sobre ele e dispôs a lenha. Amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres sobre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome àquele lugar: o Senhor proverá. Daí disse até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá e a cidade dos teus inimigos, nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós estamos diante de verdades maravilhosas e gloriosas, porque são as verdades da Tua palavra, Senhor. Porque ela nos revela a Tua glória, nos revela o Teu Evangelho, revela o nosso próprio coração, Senhor, com uma profundeza tal que ficamos estarrecidos, Senhor, com o que nos é exposto de nós mesmos. Ó Deus, mais uma vez clamamos, como nós acabamos de cantar, cantando as letras inspiradas pelo Teu Espírito, desvendo os nossos olhos, para que nós contemplemos as maravilhas da Tua lei. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, e o trabalhar do Senhor continua. Ele ainda não acabou ali com Ismael, com o Senhor colocando Abraão numa situação em que ele deveria colocar o filho da escrava para fora. O Senhor continua trabalhando, irmãos. E nós vamos ver nessa narrativa que o Senhor, ele está profundamente engajado, queridos, tanto em trabalhar com o seu povo, em seu povo, como revelar o seu evangelho a esse mesmo povo, evangelho por meio do qual ele trabalha e traz todo o poder para esse povo. Agora, irmãos, nós aprenderemos de Deus que Deus, ele proveu e providenciou redenção para o seu povo.
Ele proveu e providenciou redenção para o seu povo. O ponto principal, irmãos, dessa narrativa, e eu preciso deixar claro, até porque nós vamos tratar disso, o ponto principal dessa narrativa não é Abraão, a sua fé e a obediência dele. Não é. Isso é subjacente, isso é menor. Isso faz parte, e vai ser o nosso primeiro ponto abordado aqui, esse aspecto do Deus trabalhar no coração do seu povo. Porque se você não percebeu até agora, desde o início do chamado de Abraão, em Gênesis capítulo 12, além de revelar principalmente o evangelho por meio da narrativa e da vida de Abraão, Deus está trabalhando em Abraão, mostrando nele um paradigma, como um pai da fé. Aqueles que creem que são feitos seus filhos vão também ser trabalhados pelo Senhor. Mas se você também não percebeu, o tempo todo, o personagem principal não é Abraão. É Deus agindo em e por meio de Abraão. E aqui, irmãos, acontece a mesma coisa. Sim, Abraão e Isaac estão aqui como personagens importantes na narrativa, mas se você vê, Deus é o protagonista. Ele é que pôs Abraão à prova, versículo 1. Abraão garantiu que Deus proverá, versículo 8. O Senhor é que impede dele oferecer Isaac. O Senhor proveu o carneiro. O nome do lugar passa a ser chamado O Senhor Proverá. Deus é o ponto central, irmãos, nessa narrativa. E Ele quer revelar-se a nós e revelar o seu evangelho. Por isso, irmãos, nós veremos esse texto em dois aspectos, ou dois pontos que ele está nos tratando aqui. Primeiro, Deus testa a fé do seu povo. Deus testa a fé do seu povo. O texto começa, irmãos, por favor, veja comigo o versículo 1. Ele começa dizendo: depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova, e lhe disse. Depois dessas coisas, nós não sabemos ao certo quanto tempo passou, se Moisés está se referindo a toda essa caminhada de Abraão, ou especificamente a última situação em que Ismael foi posto para fora. Mas sem dúvida, Isaac já tinha um tamanho suficiente para caminhar um longo percurso com o seu pai. Depois de um tempo, Deus pôs Abraão à prova, irmãos. E explicitamente aqui, queridos, o que Deus fará é testar a fé de Abraão. Abraão até aqui, irmãos, você lembra bem disso, ele teve altos e baixos na sua fé. Abraão, na iminência de receber a promessa, em vez de manifestar uma maturidade, alguém que já tinha caminhado 25 anos com o Senhor, mais uma vez fraquejou da mesma forma como ele havia fraquejado no início. E agora? E agora, Abraão, com a promessa na mão? Como é que você age diante do Senhor? E agora, tendo recebido cabalmente aquela promessa imediata, e visto que Deus falava a verdade, ele confiará no Senhor? Antes de avançarmos, irmãos, deixe-me explicar uma coisa importante sobre essa questão do teste da fé. Eu primeiro tenho que deixar claro para os irmãos. Testar a fé, irmãos, não é conduzir o crente ao pecado. Essa, irmãos, é a grande diferença entre provação, e a ideia da palavra que testar a fé, e tentação. Essa diferença que Tiago faz em Tiago capítulo 1, curiosamente usando a mesma palavra no grego, é a mesma palavra, mas o sentido é diferente em quem está exercendo e o fim que está sendo alcançado. Deus prova o seu povo visando alguns objetivos que nós vamos ver. Deus jamais prova o seu povo visando o pecado. Quem tenta o povo de Deus ao pecado é Satanás, é a nossa própria carne. Quando Deus, irmãos, testa a fé de seu filho, ou dos seus filhos, ou da igreja de uma forma geral, ele não faz também para ser informado de algo que ele não saiba. Não. Ele o faz, irmãos, para algo muito mais profundo. A Escritura extensamente afirma que Deus conhece o nosso coração melhor do que nós. Então o ponto não é ele conhecer o que está aqui dentro. Não é isso, não, irmãos. É algo muito mais profundo. E por que ele faz isso? O primeiro porquê, irmãos, está em aperfeiçoar a nossa fé. Assim como, irmãos, quando nós mais exercitamos os nossos músculos, mais os nossos músculos ficam fortes, e os irmãos fitness aqui da igreja podem explicar isso melhor, eles vão ficando firmes, fortes, vigorosos. Assim também, quanto mais nós exercitamos a fé, da maneira como Deus quer que a exerçamos, colocando-a cada vez mais no objeto correto, mais essa fé é fortalecida. Veja, por favor, 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7.
1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7, irmãos. Diz assim, queridos: nisso exultais, embora, no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Para quê? Para que essas provações ele fala? Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. O apóstolo aqui, irmão, está nos dizendo que há duas finalidades claras da provação da nossa fé que o Senhor nos coloca. O primeiro é fazer com que a nossa fé seja aperfeiçoada, purificada, e seja mais pura que o ouro refinado no fogo. E, consequentemente, ele fala, para que então isso redunde em louvor e glória a Deus no dia da manifestação de Cristo, irmãos. Portanto, irmãos, o Senhor, ele prova ao seu povo para aperfeiçoá-lo a sua fé. A fé forte é frequentemente exercitada por meio de grandes provações. Mas também vem a segunda questão, irmão, sobre essa questão da provação da fé, do teste da fé, né, que é a linguagem que a nossa versão usa. Que o segundo ponto é, ele faz isso, irmãos, para mostrar o que está em nós e que precisa ser tratado. Muitas vezes ele nos prova para mostrar o que está dentro de nós e o que precisa ser tratado, irmãos. Muitas vezes, queridos, nós temos uma visão muito equivocada de nós mesmos. Comumente nós nos julgamos muito mais amadurecidos em nossa fé do que nós realmente somos. Pela provação e pelo teste da nossa fé, nosso coração é exposto. É constatado que nós não somos tão fortes assim como nós pensamos, tão maduros assim quanto nós nos consideramos, tão piedosos quanto nós chegamos a pensar acerca de nós mesmos, irmãos. Isso, irmãos, é para termos um senso ainda maior da nossa necessidade de Cristo. É para isso que ele nos testa a fé. A prova da fé, irmãos, é uma das formas de Deus responder a oração do crente piedoso que diz: Senhor, sonda meu coração e vê se há algo em mim, algum caminho mau. Como é que o Senhor responde essa oração? Uma das formas de ele responder é provando a fé, porque é ali que o coração vai ser exposto. Lembra quantas vezes o coração foi exposto quando Abraão foi colocado num tipo de prova de fé? Só que o texto não falava explicitamente. Aqui explicitamente o Senhor está falando: eu estou testando a sua fé. Antes ela já foi testada. Já foi reprovada muitas vezes. Agora está novamente. Vamos lá, Abraão. Eu estou trabalhando em você. O meu objetivo não é simplesmente dar algo que você quer. É fazer com que o seu coração seja como o meu. É conformá-lo à minha imagem. Conformá-lo à minha imagem. Então, irmãos, a questão é: o que Deus pede a Abraão? Qual é a prova que ele coloca da sua fé? Veja o versículo 2, por favor. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Irmãos, Deus pede a Abraão que ele sacrifique seu único filho. Lembra? Aquele cuja concepção fora tão difícil, para não dizer impossível. Aquele, irmãos, que ele teve de esperar mais de 2 décadas para poder obter, depois de 100 anos de vida. Aquele filho que o Senhor faz questão de lembrar a Abraão: o teu único, que tu muito amas. Deus faz questão de colocar essas expressões: o teu único filho, a quem tu muito amas. O filho que Deus deu agora, irmãos, estava sendo pedido para ser oferecido em holocausto. Deus se aproxima de Abraão exatamente como ele fez das últimas vezes. Abraão, para que Abraão não tenha dúvida, quem está falando é aquele Deus que me chamou lá na terra de Ur dos Caldeus. É aquele Deus que se manifestou a mim quando eu estava na tenda e mandou levantar a cabeça, olhar as estrelas dos céus. É aquele Deus que se manifestou a mim quando meu sobrinho Ló foi-se embora. É aquele Deus que recorrentemente falava: Abraão é o mesmo que prometeu Isaque. Agora ele está pedindo esse Isaque. Como o coração de Abraão, irmãos, deve ter ficado. Se você é pai, mãe, talvez você deve sentir um pouquinho o que ele pode ter sentido. Como, irmãos? O que poderia passar na sua cabeça?
Ele sabia que Deus não requer sacrifício humanos, irmãos. Deus havia proibido isso, e Deus proíbe taxativamente, mais ainda, no momento posterior da revelação. Mas ali estava ele pedindo aquilo. Foi ele quem prometeu Isaque. Foi ele que prometeu e deu aquele filho. E disse que dele faria uma nação. Então, como é que isso pode ser resolvido? Como que eu posso lidar com isso, Abraão pensaria? A única resposta, irmãos, a única resposta que Abraão tinha para essa situação, para o teste da sua fé, era exercer mais fé. Era uma fé que conduziria à obediência. Veja, por favor, o versículo 3. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada. Percebe que a mesma coisa que aconteceu com Ismael, quando Deus falou com ele com relação a Ismael, levantou-se Abraão de madrugada, pegou tudo que era necessário e obedeceu. Levantou-se Abraão de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus havia lhe indicado. Ele, irmãos, obedeceu. E o reconhecimento de que Deus era mais sábio do que ele e mais poderoso do que ele estava posto na obediência ao que Deus estava falando. O que está, irmãos, aqui diante dos nossos olhos? O que é que está acontecendo aqui diante dos nossos olhos, irmãos, nessa narrativa? Está diante dos nossos olhos um Abraão que amadureceu na sua fé. Um Abraão que, quando se viu tentado em perder a possibilidade de ter o filho, mentiu tranquilamente 2 vezes. Agora está aqui Abraão com a certeza de que perderia o filho. Ele levanta-se e obedece. Irmãos, a obediência, ela não é fruto de uma determinação do nosso próprio coração. A obediência verdadeira era fruto de fé. A fé que é posta em Cristo. A fé que confia que o testemunho de Deus, que o que Deus fala acerca do mundo, acerca da vida, acerca dos nossos relacionamentos, esse Deus é verdadeiro. Então essa fé se entrega a Ele e faz o que Ele quer. Não é uma fé cega, mas é uma fé que vê a verdadeira luz, que vê o que Deus está falando. E é aqui que está isso posto diante de nós, irmãos. O ápice de todas as provações de Abraão, irmãos, quando sem dúvida em outro tempo ele relutaria, aqui ele leva o menino, sobe ao monte, coloca ele sobre o altar, levanta o cutelo para imolar o seu filho. Ele está disposto a fazer. Ele vai fazer. Mas por quê, irmãos? O que é que está atrás ou por trás de tudo isso? Novamente, fé no testemunho de Deus. Antes, Abraão mentiu por medo de morrer. Quando, uma vez que Deus prometeu que lhe daria um filho, um descendente, ele não iria morrer até obtê-lo. Mas ele não creu. Abraão cometeu adultério porque ele não creu que Deus iria trazer um filho de sua esposa, estéril, uma senhora de idade. Ele cometeu adultério porque ele não creu. Abraão aprendeu a lição. É melhor crer do que sofrer as consequências do pecado. Mesmo que isso seja penoso para a minha carne, mesmo que isso seja duro, mesmo que o meu coração mais deseje o que é contrário ao que a palavra de Deus diz, é melhor crer e confiar nele. E não há outro caminho, irmãos, não há outro caminho. Ou nós confiamos no testemunho de Deus, ou nós vamos confiar no testemunho de alguma outra coisa. E comumente a outra coisa é o nosso próprio coração. Não é à toa que um dos motos mais comuns da nossa sociedade é: ouça o seu coração. O que importa é que você seja feliz. Afinal, todo mundo merece ser feliz, não é? É o testemunho. Isso é um testemunho acerca da vida. E muitos creem nesse testemunho. Deus coloca o seu testemunho, o Criador do mundo, aquele que sabe o que é a vida e pode dizer como ela pode ser vivida de uma forma verdadeira. Ele diz: é assim. Você vai crer nesse testemunho, ou no seu próprio coração, ou no dos homens? Aqui, irmãos, a fé deveria preservá-lo de pecar. Agora, a confiança de Abraão teria de ser posta na balança contra o senso comum. O afeto humano e a ambição de toda a sua vida, ser um pai, agora era posta em xeque contra tudo o que é terrenal.
Abraão, irmãos, ele foi chamado para mostrar que, assim como ele tinha confiado em Deus plenamente para prover uma semente, ele tinha que confiar que Deus ele manteria essa semente. Assim como ele percebeu que ele não tinha poder para trazer a semente que Deus queria, ele também precisa confiar e crer que ele não tem poder para manter a semente que Deus quer estabelecer para a humanidade. Deus, irmãos, o mandou expulsar o filho, fruto dos esforços carnais. Abraão obedeceu. Agora, Deus chama Abraão a sacrificar o filho da promessa. Deus chama, irmãos, Isaac para Abraão de seu único filho. Esse detalhe da narrativa, irmãos, é que torna ainda mais bela. Ele chega para Isaac e fala assim: toma, Isaac, o teu único filho. Só nessa expressão, irmãos, o Senhor traz a Abraão o que acabou de acontecer. Ele tinha 2 filhos. Um foi embora. Você só tem esse, Abraão. Ele traz à memória aquela situação e mostra a Abraão a perspectiva do futuro, o risco que ele tinha agora de perder esse descendente. Novamente, irmãos, a tentação estava batendo a porta de Abraão. Como eu vou preservar esse descendente tão querido? Muita coisa, irmãos, poderia ser levantada no coração de Abraão como objeção à ordem de Deus. Ele poderia dizer assim: isso não parece contraditório com o que Deus ordenou lá no pacto de Noé, que se não deveria tirar a vida de um homem? Ou então, não é condizente com o seu caráter imutável? Como isso poderia ser coerente com o meu afeto de pai para com meu filho? Ou o que poderiam dizer as nações vizinhas disso, quando o faraó com quem eu me relacionei, Abimeleque, os reis de Sodoma e Gomorra soubessem que o virtuoso Abraão, o servo do Deus Javé, sacrificou e matou seu próprio filho? Como Deus levaria a cabo sua promessa de uma descendência, tirando de mim todos os filhos? Todas essas perguntas poderiam surgir no coração de Abraão, irmãos. Só havia um jeito de diluir tudo isso. Um único, irmãos. Confiando no Deus que cumpriu a promessa. Ele fez aquilo que era impossível diante dos meus olhos. Ele me mostrou o quão tolo é eu seguir a minha vida conduzindo-a pelo meu próprio coração, e o quão bom é crer no que ele está falando. Essa fé, irmãos, amadureceu. Agora, nessa situação, a incredulidade o faria pensar que ele deveria fazer algo diferente do que Deus diz. Mas não, irmãos. A fé amadurecida de Abraão o fez seguir um caminho melhor. Sabe como e onde ela é evidenciada? Sabe qual é o ponto de resolução desse possível conflito que poderia surgir? Veja, por favor, o versículo 7 e 8. Quando Isaac disse a Abraão, seu pai: meu pai. Que palavras duras, irmãos. Você levando seu filho para sacrifício, e seu filho se vira para você e fala assim: meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, e ali edificou o altar. Abraão um altar sobre ele, e dispôs a lenha, amarrou seu filho Isaque e deitou-o no altar. Mas veja, irmãos, o versículo anterior, por favor, versículo 5. Como essa fé é expressa, irmãos? Então, disse a seus servos: esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos junto para vós. Você percebeu aqui o detalhe? Deus mandou ele subir no monte e sacrificar o seu filho. E ele iria fazer isso. Mas ele se volta para os seus servos que iam ficar no pé do monte e diz assim: eu e o rapaz nós vamos, e eu e o rapaz, voltaremos. O que é que está sendo posto aqui, irmãos? Qual foi o caminho melhor da fé que resolveu esse problema? Vem comigo para Hebreus capítulo 11. Por favor, Hebreus 11, versículo 17 e 19. Veja o que o apóstolo fala, interpretando essa narrativa. O que estava por trás aqui dessa fala de Abraão? Hebreus 11, 17 e 19. Pela fé, Abraão, quando posto à prova,
ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se lhe tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Por quê? Por que ele fez isso? Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Queridos, diante daquela situação, a única forma de ser mantida toda a estrutura do que Deus já havia lhe ensinado era essa: ressurreição. A ressurreição. Ele creu que Deus era poderoso para trazer Isaque de volta aos mortos. Nós professamos, irmãos, no nosso credo, o credo apostólico: creio na ressurreição do corpo. Assim também Abraão, de forma embrionária, ele professou a mesma fé. Eu creio na ressurreição do corpo. Deus tem poder para ressuscitar o meu filho. Foi Isaque que ele falou que ia trazer minha descendência. Ele deu esse menino. Era impossível eu tê-lo. Não é impossível, então, que ele traga ele de volta aos mortos. Eu confio, eu me entrego, eu obedeço. É isso que ele diz aos seus servos, irmãos. O sacrifício será feito, mas eu voltarei com ele. Deus o ressuscitará. Deus o ressuscitará. Eis uma fé, irmãos, testada e aprovada. Fraca, sim, mas agora amadurecida. Deus conduziu, irmãos, Abraão da insegurança da fé, quando ele saiu lá de Ur dos Caldeus, para uma fé madura e segura. Crente, Deus está fazendo isso com você. Você está atento a esse trabalhar do Senhor? Pregação após pregação, situação na sua vida após situação na sua vida, em que você é colocado em um contexto de ou eu creio, ou eu não creio no que Deus disse. Ou eu faço segundo Ele fala, ou eu faço segundo o meu jeito. Se você se submete, você colherá o fruto de uma fé amadurecida. Mas quanto mais obstinação existir, quanto mais resistência existir, irmãos, mais duras consequências serão. Quanto mais fácil, mais amadurecida será a fé, irmãos, como foi no caso de Abraão. 25 anos. Quando alguém poderia dizer assim, eu já sou macaco velho na caminhada cristã, eu já estou maduro. 25 anos. 100 anos de existência. E Deus ainda estava trabalhando em Abraão. Deus vai trabalhar em nós, irmãos, continuamente. Continuamente. Também ficou claro, irmãos, que Abraão amava a Isaque. Deus, inclusive, destaca isso. Teu filho amado. Só que aqui, irmãos, ficou mais claro ainda que ele amava mais a Deus do que a Isaque. Isaque, irmãos, não era mais um ídolo como foi antes. Antes, porque ele queria ter um filho a qualquer custo, Abraão estava disposto a pecar. Abraão mentiu porque ele queria ter um filho. Abraão adulterou com Agar porque ele queria ter um filho. Ter um filho, irmãos, tomou um lugar idólatra no coração de Abraão. Agora, amadurecido, Abraão preferia ver o seu filho morrer a desobedecer a Deus. E não era simplesmente morrer, era morrer pelas suas próprias mãos a desobedecer a Deus. Somente um coração que crê, irmãos, ele caminha na trilha da obediência. É claro, irmãos, eu preciso deixar claro isso aqui, que no caso de Abraão foi algo extraordinário e nós não devemos esperar algo semelhante. Deus claramente, numa revelação posterior, proibiu de uma forma muito mais enfática sacrifícios humanos, por exemplo. Ele jamais requererá de nós algo contrário à sua palavra. Porém, para essa ocasião, irmãos, a fim de avultar ainda mais a revelação desses fatos, Deus assim procedeu. Deus queria mostrar algo específico no pedido de um filho, no sacrifício daquele filho, porque lembremos, irmãos, ele está engajado em revelar o seu evangelho. O seu evangelho. A fé de Abraão, irmãos, foi vista também como ele fez a profissão de fé, como nós acabamos de falar. E aqui vai ser o segundo ponto, mas antes de nós avançarmos para ele, a pergunta é: em que a sua fé tem sido testada, crente? Em que a nossa fé tem sido testada, irmãos? É com relação a confiar no Senhor, de que Ele proverá,
o nosso sustento? É com relação a algum conflito de relacionamento? É com relação a algum ponto da nossa existência, da nossa caminhada, em que o Senhor está testando a sua fé, crente? Para te fazer mais parecido com Cristo, o perfeito crente, aquele que não duvidou. Aprendemos outra coisa aqui, irmãos. Muitas tentações anteriores não irão substituir novas provações ou tentações, nem nos proteger delas. Quantas provações e tentações Abraão passou até aqui, irmãos? Mas Deus continua as enviando. Deus continua as enviando. Porque, irmãos, até a nossa glorificação ou a nossa morte, nós seremos provados pelo Senhor. E ai de nós se nós não formos, irmãos. Porque se nós não formos provados, nós estamos entregues a nós mesmos. Mas se o Senhor está nos provando, é porque Ele ama o seu povo. Ele ama os seus filhos, irmãos. Aí de nós também, se nós não amadurecermos, nós precisamos ser recorrentemente provados e testados na mesma coisa. E mais dor, e mais sofrimento, e mais caminhada. Essa narrativa também, irmãos, ela revela o nosso coração quanto à nossa disposição em obedecer. Abraão, irmãos, ele respondeu quando o Senhor apareceu a ele. Veja o versículo 1. Depois dessas coisas, pois Deus Abraão aprova, ele disse: Abraão. E Abraão respondeu a Deus, né? Este lhe respondeu: eis-me aqui. Essa expressão, irmãos, é uma expressão de prontidão. E ela aparece recorrentemente no Antigo Testamento. Os profetas recorrentemente apresentam-se diante do Senhor dessa forma. Quando o Senhor chama, eis-me aqui. Estou pronto, preparado para fazer o que o Senhor quer. Sem dúvida, irmãos, esta é a genuína submissão. Quando estamos prontos a obedecer pelo simples fato de ser Deus falando. Curioso, né, irmãos? Eis-me aqui. Deus não falou o que era, mas é Deus que está falando. Eu estou pronto para obedecer, porque é Deus que está falando, irmãos. Muitas vezes, queridos, a única razão que nós temos para a obediência é essa: eu sou o Senhor teu Deus. O nosso Deus, irmãos, Ele é bom, Ele é sábio. Ele, como um pai, pega na mão do filho e explica pormenores dos porquês para nos encorajar, dá promessa, dá razões anexas. Ele vai explicando, sim. Mas a base da obediência, irmãos, é: eu sou o Senhor teu Deus. E às vezes até isso, e apenas isso, tem de ser suficiente para o seu povo. Abraão, eis-me aqui. Eis-me aqui. Deus é digno, irmãos, dessa confiança. Uma coisa, irmãos, veja que interessante. Uma coisa é pensarmos na obediência de uma forma teórica. Outra coisa é obedecermos quando aparentemente... Uma coisa é obedecermos quando aparentemente concordamos com a lei do Senhor. Outra coisa é totalmente diferente. É obedecermos quando a ordem do Senhor vai no âmago do nosso ser, mexe com o nosso coração, vai ao encontro com a nossa carne, entra e atrapalha o nosso conforto, mexe com a nossa história ou com o nosso futuro. Aí fica mais difícil. Opa, calma lá, Deus. Está indo muito a fundo, está indo muito no meu coração, está mexendo com toda a minha história. Ali, irmãos, a nossa obediência é posta à prova. Ali. É aqui que nossa obediência é testada e é constatado quais dos filhos da parábola que Cristo nos contou nós somos. Se o que disse que vai obedecer, mas não vai, ou se é aquele que mesmo resistindo nisso, levanta-se e vai. Esse é o verdadeiro teste da fé e da piedade, irmãos. Quando os crentes são de tal modo compelidos a negar a si próprios e até mesmo renunciam às suas próprias afeições para obedecer ao Senhor. Não é à toa que a suma do discipulado, Cristo diz: aquele que quiser seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A negação, irmãos, do nosso coração tolo é fundamental para a nossa caminhada com Ele, irmãos. A fé madura, queridos, ela pressupõe que Deus é bom. A fé madura, ela procura entender sua vontade, sim, não julgá-la ou resisti-la, mas ele procura entender para poder obedecer com mais luz, com mais compreensão. Esse é o caminho da fé madura, irmãos. Esse é o caminho da fé madura.
O texto conclui, irmãos, essa parte da aprovação, quando o próprio Senhor fala a Abraão. Veja, por favor, o versículo... deixa-me só... Versículo 12. Não estendas a mão sobre o rapaz e não lhe faças nada, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Aqui, irmãos, eu preciso só, de uma forma passageira, em outras ocasiões nós vamos poder aprofundar isso. Esse anjo do Senhor, provavelmente na sua Bíblia está com um A maiúsculo, e pela maneira como ele se manifesta, é uma teofania, é uma manifestação do próprio Deus diante de Abraão. Por isso que os pronomes não me negaste, ou mais à frente ele vai falar, eu jurei por mim mesmo. E aqui, irmãos, Deus aí fala para Abraão o resultado do teste. Agora eu sei que temos a Deus. E é importante aqui, irmãos, porque pode surgir a pergunta, como é possível algo que não fosse conhecido ao Senhor? Realmente, irmãos, como nós acabamos de falar no início da exposição e como a Escritura fala extensivamente, o Senhor conhece o nosso coração. Não há nada que não esteja exposto diante dos seus olhos. A grande questão aqui, irmãos, é que Deus fala de uma forma condescendente, mostrando, agora está posto para fora o que estava aí dentro. Agora está explícito para todos, diante dos meus olhos, para você, Abraão, de que você realmente me teme. Mas então, irmãos, no segundo aspecto dessa narrativa, eu diria o mais importante, Deus providencia o verdadeiro sacrifício no lugar do seu povo, irmãos. Como eu disse no início, Deus está trabalhando no seu povo, e Ele vem fazendo isso com Abraão, provou a fé de Abraão, está fazendo com que Abraão amadureça. O que Ele está fazendo aqui também, irmãos, e principalmente, é revelando o seu evangelho a nós. E esse texto, irmãos, é muito significativo na história de Abraão para esse fim. Como nós já dissemos, irmãos, ele começa com Deus pedindo a Abraão que sacrifique Isaque como holocausto. E isso, irmão, já nos salta aos olhos. Como eu falei, em Noé, no pacto noático, Deus proibiu categoricamente o assassinato. Na lei posterior, em Moisés, ele claramente proíbe esse tipo de coisa como um pecado gravíssimo. Um dos reis de Israel fez isso e foi profundamente punido pelo Senhor. E aí, diante disso, os liberais questionam esse texto. Os judeus questionam uma das implicações dele, que foi o fato do sacrifício vicário de Cristo. Ambos consideram inconsistente tudo isso e rejeitam a obra de Cristo e a palavra de Deus. Porém, irmãos, o que eles se esquecem é que aqui não há nenhum indicativo de sacrifício humano como nos povos pagãos. Aqui, irmãos, há elementos que claramente vão mostrar uma coisa diferente de um sacrifício humano. O princípio maior que está sendo revelado, irmãos, é o princípio da substituição. Um morrendo no lugar do outro que deveria morrer. Esse é o ponto que está sendo revelado, irmãos, nessa narrativa. E aqui, queridos, o que nos salta também aos olhos é essa narrativa belíssima que Moisés vai fazendo. Moisés ele vai descrevendo, inspirado pelo Espírito Santo, essa narrativa, e nós vamos lendo e sentindo a dor de Abraão em cada passo, em cada etapa. E a narrativa, então, ela vai caminhando de um ritmo mais acelerado para um ritmo mais devagar, narrando cada detalhe, até o momento que Abraão levanta o cutelo e rompe uma voz dos céus, irmãos. Ele capta cada detalhe do que está acontecendo, porque o Senhor queria nos ensinar, irmãos, algo muito importante sobre o seu ser e sobre a sua obra, sobre o Evangelho e sobre Cristo. Poderia ser dito, irmãos, com base no teste da fé, que Deus nos ensina que Ele é soberano e livre, sim, para testar o seu povo, mas para mostrar para Ele que Ele é o Redentor desse povo. Ele é o Redentor desse povo. Qual é, então, irmãos, o ponto principal dessa passagem? O ponto principal dessa passagem, irmãos, é com quem nós deveríamos nos identificar. Às vezes, se nós apenas pararmos no ponto do teste da fé, nós rapidamente nos identificaríamos apenas com Abraão. Nós somos aqueles que estão sendo testados para obediência e tal, não sei o quê, e isso é importante, nós acabamos de ver isso, mas esse não é o grande ponto da narrativa, irmãos. Deus quer que nós nos identifiquemos exatamente com Isaque. É com Isaque que nós temos que nos identificar, irmãos. Como Ray Danos ele falou, Isaque morreria ou viveria? Se ele tivesse morrido sobre o altar, jamais teria havido um povo chamado Israel. O carneiro morreu para que Isaque, isto é, Israel, pudesse viver. O Senhor proveu um carneiro para o holocausto, para que Isaque / Israel possa viver. O que é que o Senhor está nos ensinando?
Israel só está vivo devido à graça do Deus provedor. É isso que ele quer ensinar para o seu povo. Nós só estamos vivos porque ele providenciou um cordeiro. E como essa obra, irmãos, revela a Cristo e a maravilha do seu evangelho, irmãos, de lugares, pessoas e atos, cada detalhe dessa narrativa, irmãos, nos expõe a obra de Cristo. Tudo aponta para Cristo, tanto em termos de paralelo como em termos de contraste. Tudo, irmãos, posto de tal forma para que a igreja na antiga aliança visse o dia de Cristo, conforme o Senhor vai falar, irmãos. Quer ver como isso é feito? Primeiro, veja que paralelos incríveis, irmãos, estão postos aqui nos nossos olhos. Primeiro, o local onde o monte, onde eles deveriam sacrificar. O monte, irmãos, o local, veja por favor o versículo 2, ele manda Abraão fazer o que ele tinha que fazer e diz que ele iria para um dos montes na região de Moriá. Essa região de Moriá, irmãos, ela vai aparecer novamente em 2 Crônicas 3, 1, que foi o lugar onde Deus disse que Davi tinha que sacrificar para parar a praga que estava tomando conta de Jerusalém. Ele aparece novamente como lugar indicado onde Salomão construiria o templo. E sabe onde é que ele aparece novamente, irmãos? A montanha da caveira, o Gólgota. Essa montanha fazia parte dos complexos dos montes de Moriá. O mesmo lugar onde o filho de Abraão seria sacrificado é o mesmo lugar onde o Filho de Deus foi sacrificado. Segundo, irmãos, Abraão é a revelação do Pai entregando a Cristo. Isaac, irmãos, o filho único e amado, posto sobre o altar por seu pai como sacrifício. Isso lembra você alguma coisa? O filho unigênito do Pai. O meu filho amado, em quem eu me comprazo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Abraão, irmãos, nos lembra exatamente o que o Pai fez com relação a Cristo. Abraão sentiu o que Deus Pai sentiria. Cristo era o filho unigênito do Pai, o amado Pai em quem ele se compraz, ele falou 2 vezes nos evangelhos. E ali estava Abraão oferecendo o seu filho, no Monte Moriá. E milhares de anos depois, ali estava Deus Pai oferecendo o seu filho nos montes de Moriá. Talvez, irmãos, Abraão preferiria levar uma punhalada ao ouvir essas palavras: meu pai, onde está o cordeiro? Seria melhor levar um tapa, 1000 tapas, ao ouvir o seu filho Isaac naquela situação, perguntando: pai, onde é que está o cordeiro? Esta era uma palavra enternecedora, irmãos, que poderíamos pensar penetraria mais fundo no peito de Abraão do que o seu cutelo poderia penetrar no peito de Isaac. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Cristo também falou: meu pai, se possível, afasta de mim esse cálice, porém que não seja feito segundo a minha vontade, mas a tua. Meu pai, Cristo falou. E ele sabia quem seria o cordeiro. Ele sabia que não haveria outro. Terceiro, irmãos, também nos é revelado aqui o evangelho na pessoa de Isaac. Isaac levou a lenha do sacrifício quando ele mesmo seria o sacrifício. Lembra, por favor? Vem aqui para o versículo 6. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaac, o seu filho, aquele que seria o sacrificado, levando a lenha do sacrifício. Isso lembra você também alguma coisa? Assim também, irmãos, Cristo, ele levou a cruz na qual ele seria sacrificado. Também, irmãos, Cristo nos é exposto em Isaac quando nós olhamos o caráter passivo de Cristo apontando para Cristo. Das imagens mais recorrentes do Antigo Testamento com relação ao Messias é que ele era um cordeiro mudo, como levado para os seus toscadores. Ele não abriu a boca, passivo, submisso. Ninguém toma a minha vida, Cristo falou para os judeus. Ninguém a toma, eu a dou.
O apóstolo Paulo fala em Filipenses capítulo 2 que ele foi obediente até a morte, morte de cruz, ele se submeteu, ele foi até o fim, passivamente. O que é que nós vemos aqui, irmãos? Um filho passivo, sendo deixado levar pelo Pai, confiando nele. Assim Cristo o fez, irmãos. Pai, seja feita a tua vontade. Cristo foi obediente até a morte e morte e cruz. Como Isaac foi passivo, Cristo foi passivo. Quarto, irmãos, nós temos aqui um outro paralelo, desta vez em termos de contraste, no impedimento do anjo. Quando, irmãos, veja por favor o versículo 10. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho, mas do céu lhe bradou a voz o anjo: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Veja, irmãos, o anjo do Senhor, isto é, o próprio Deus, o Verbo eterno, o anjo do pacto, aquele que seria o próprio Redentor, intercedeu e deu um final feliz à prova. Isaac, irmãos, ele teve alguém para parar a mão de seu pai. A mão de Abraão, irmãos, estava levantada. Se você consegue perceber o fluxo da narrativa, ele iria descer o cutelo. Ela estava pronta para fazer isso, para obedecer. Mas o anjo parou. O anjo segurou, por assim dizer, para interromper aquilo. Irmãos, Cristo não teve ninguém para interromper. Não havia outro cordeiro. Ele era o cordeiro. O cutelo da ira de Deus, irmão, foi cravado até o fim. E foi assim, para que eu e você não recebêssemos o cutelo por toda a eternidade. Ninguém parou. Ninguém segurou. Era o próprio Pai, Deus o Pai, encravando o cutelo da ira, para que nós não recebêssemos, irmãos, esse cutelo em nós. Quinto, queridos, mas também nós vemos a obra de Cristo no Cordeiro aqui posto, no fato de o sacrifício não ter sido levado a cabo. Percebe? Abraão foi interrompido. E Deus proveu, como ele creu, Deus proveu um substituto para Isaac. Isaac não precisou ser sacrificado. Eu e você, irmãos, merecíamos receber o cutelo, mas o Senhor proveu um cordeiro. Sabe que cordeiro é esse? É aquele que João Batista disse às margens do Jordão, quando ele apareceu diante dos olhos de todos e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esse é o cordeiro que ele providenciou para que o cutelo fosse parado e ele fosse posto no lugar. Nós somos o Isaac que deveríamos morrer, irmãos, mas nós não morremos, porque Deus providenciou um cordeiro em nosso lugar. A finalidade dessa narrativa, irmãos, era motivar a gratidão em Israel pela graça do Senhor ao prover uma oferta substituta para que ele vivesse. A finalidade, irmãos, era assegurar a Israel que ele poderia esperar confiadamente a sua redenção, pois o Senhor da aliança, o Senhor do pacto, ele é fiel e ele iria prover a redenção do seu povo. E esse princípio, irmãos, do sacrifício vicário, isto é, substitutivo, que judeus e liberais rejeitam com relação a Cristo, ele se repetiria, irmãos. Quer ver? Aqui em Abraão e Isaac. No Egito, o Senhor levou os seus primogênitos, o Senhor livrou os seus primogênitos mediante o quê? Quando o anjo da morte passou pela terra do Egito, foi mediante o quê que eles foram livres da morte? O cordeiro pascal teve de ser morto no seu lugar. Quando Israel estava na terra prometida, e os tabernáculos, e depois do tempo que foi constituído, o que era posto como continuamente reproduzido diante deles? Um cordeiro que morria no lugar deles. No ato cerimonial, eles colocavam a mão sobre a cabeça do cordeiro, como quem diz: ele vai morrer pelos meus pecados. E ele morria no lugar do israelita. O tempo todo Deus ensinando, inculcando isso na cabeça do seu povo. Vocês não podem se redimir. Vocês não podem pagar a sua dívida. Vocês precisam de um substituto perfeito,
que satisfaça a minha justiça. Até que então, irmãos, aparece esse cordeiro. Na apresentação ao mundo é dito: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O Cordeiro, irmãos, serviu a Israel como a pregação da necessidade de um sacrifício substitutivo. Isso foi feito aqui, foi feito no Egito e foi feito nos holocaustos até Cristo. Por favor, irmãos, abram Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, versículo 45. Marcos 10, versículo 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Venha comigo para 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmado a palavra profética, e fazeis bem em mantê-la, como uma candeia que brilha no escuro. Né? 1 Pedro 1,18, isso. Eu, por acaso, eu errei aqui, irmãos, a referência. Mas vamos para João, por favor. 1 João 4:9. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. E nisto consiste amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas ele que nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos pecados do mundo. Hoje, irmãos, nós não oferecemos mais animais pelas nossas vidas. Jesus ofereceu, como o autor dos Hebreus diz no capítulo 10, uma vez por todas, o sacrifício perfeito. Deus reafirma as promessas, amadurecendo, irmãos, a nossa fé. Essa narrativa, irmãos, é uma bela profecia pintada em belas cores. E nós poderíamos até brincar que é um déjà vu. Quando nós olhamos a narrativa de Gênesis 2, nós estamos vendo o que vai acontecer lá no Monte da Caveira. Como João Crisóstomo disse, temos aqui em Isaac, em Gênesis 22, um unigênito. Temos lá nos Evangelhos um unigênito. Temos aqui em Gênesis 22 aquele que é amado do seu pai. Nós temos lá nos Evangelhos aquele que é amado do seu pai. Nós temos aqui em Gênesis 22, um que é oferecido pelo próprio pai. E lá nos Evangelhos, outro que é oferecido pelo próprio pai. Pelo próprio pai. E os paralelos, irmãos, são muitos. Esse é meu filho amado em quem me comprazo. Esse é teu filho, Abraão, que tu amas. Ele é meu único filho. É o filho unigênito do pai. Deus entregou o seu filho como sacrifício, irmãos. Jesus disse, queridos, em João 8, que Abraão viu o seu dia e se alegrou. E os judeus pegaram em pedra para apedrejá-lo pela blasfêmia. Você não tem nem 30 anos. Como é que você fala que você viu Abraão? Abraão viu o seu dia. Aqui, irmãos, Abraão viu o dia de Cristo em seu filho Isaque, queridos. No momento mais difícil da sua vida, foi o momento em que Abraão viu o dia de Cristo e se alegrou. Naquele ato, no seu filho, na provisão de um cordeiro, Cristo foi pregado a Abraão e ele creu. Hoje, querido, Cristo é pregado a você. Você crê? Você se alegra com o dia da morte dele e de sua ressurreição? Se alegra com esse dia, para que no dia em que ele voltar, você tenha alegria? Do contrário, será lamento e remorso. No último dia, quando ele voltar para julgar vivos e mortos, o cutelo da ira de Deus será levantado sobre a humanidade. Porém, os que estão em Cristo pela fé e por ele foram representados na cruz, será dito: não, já foi providenciado para eles o sacrifício, um cordeiro. Saiam debaixo desse cutelo, saiam daí. Mas os que não estão em Cristo, será dito: caia sobre eles com toda a força o cutelo da ira de Deus. Encerro então, irmãos,
com as palavras de Matthew Henry, relatando de uma forma poética o que aconteceu aqui. Assombre-se, ó céu, com isso. Maravilhe-se, ó terra. Aqui está um ato de fé e obediência que merece ser espetáculo para Deus, para os anjos e para os homens. O amado de Abraão, o riso de Sara, a esperança da igreja, o herdeiro da promessa, está deitado, pronto para sangrar e morrer pela mão do seu próprio pai, que não recusa fazê-lo. Que não recusa fazê-lo. Da mesma forma, então, maravilhem-se, povos, maravilhem-se, terra e céu. Lá na cruz foi posto o Filho, e o Pai derramou o sangue dele, para que exatamente pelo sangue dele houvesse vida, remissão de pecados e comunhão. Queridos, que nós nos alegremos, porque Deus proveu um cordeiro para nós. Amém. Oremos, irmãos. Senhor, bendito és tu, Senhor, porque nós merecíamos aquele cutelo. Nós merecíamos, Senhor, tê-lo encravado em nós por toda a eternidade. Mas o Senhor providenciou um bendito cordeiro, Senhor. Por ele nós vivemos. Porque ele foi morto, nós podemos ter a perspectiva de vida. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor por tão grande bondade e amor. Aquele que morreu e ressuscitou é o nosso cordeiro. É o nosso cordeiro, Senhor. Nós te adoramos e te louvamos por isso. Em nome de Cristo Jesus. Amém.